Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos abençoe. É de fato uma alegria estar aqui, junto de amigos. Quando a gente encontra verdadeiros amigos, é sempre gostoso, né? É sempre muito bom. E sempre tive nessa casa uma receptividade muito fraterna, muito bom estar aqui. Obrigado. Cumprindo uma programação da USE, Intermunicipal de Araçatuba, e a gente com muita alegria realmente que cumpre esse compromisso, que deixa de ser compromisso, né? Passa a ser uma felicidade. Mas, falando em felicidade, vocês estranharam o título, né? Evolução espiritual, mas não é iluminação interior? Como é que é isso? Já se perguntaram o que é iluminação interior? Fora da área do design? Às vezes há essas confusões, né? Iluminação interior. E já se perguntaram também o que é evolução espiritual? Se nós refletirmos um pouco, vamos perceber que são sinônimos ou muito parecidos. Portanto, embora a iluminação interior seja uma referência mais abrangente, a evolução espiritual, ela foca mais, a doutrina espírita foca mais a evolução espiritual. Evolução espiritual é a caminhada que todos nós fazemos rumo à perfeição. E nesse processo, porque é um processo, e nesta caminhada nós vamos pouco a pouco galgando os degraus, nos iluminando, nos tornando luz, porque nos aproximamos cada vez mais da divindade. Então são duas coisas bastante próximas. E não é possível falar de iluminação interior se não nos referirmos à evolução espiritual. Jesus falava sempre de um reino de Deus. E naquela época eu duvido que alguém entendesse que reino era esse, e creio que muitos de nós também não compreendem de que reino ele falava. Aonde é isso? É no céu? Se nós perguntarmos como é o céu, eu creio que nenhum de nós será capaz de responder. Nós nunca estivemos no céu. O inferno a gente conhece bem, né? Mas o céu não. Não é? E ele falava do reino de Deus. E nos perguntamos, que reino é esse? Eu quero mostrar a vocês um texto. Há um lugar onde não existe ódio, onde não há crimes ou guerras, onde não há rancores ou tristezas. Os deveres são seguidos, onde vigora a mais perfeita justiça, onde nenhum mal alcança, onde não há doenças, onde não existe pobreza nem miséria, nem onde as verdades são ditas de forma amorosa, onde impera a fraternidade, não há inveja nem cobiça, onde o amor é o sentimento máximo, onde as pessoas estão em paz e vivem em plenitude de espírito, onde se pratica a verdadeira caridade, onde não há traças nem ladrões, onde as virtudes são exercidas e o bem vigora sempre. Lá não há tempo nem espaços vazios, não há condições de sofrimento. Tudo é belo e harmônico, onde a natureza fez sua morada, onde Deus é cultuado em espírito e verdade. Conhecem esse lugar? Gostariam de viver num lugar desse? Maravilhoso, né? É um lugar maravilhoso. Nunca estive lá.
é um lugar que nós lutamos todos os dias, todos os minutos para alcançá-lo. Mas não está longe. A impressão que a gente tem é que é o próprio reino que Jesus nos fala. Mas esse lugar não está longe. Esse lugar é a nossa própria consciência. Está dentro de nós. Somos nós mesmos, espíritos. Esse lugar é a consciência do ser espiritual, que nós somos, essência divina, criada simples e ignorante para, como uma flecha arremessada pelo arqueiro, alcançar o alvo da perfeição. Essa consciência divina, que somos nós. O que nos impede de trabalhar mais ativamente para o nosso crescimento espiritual, para a nossa iluminação interior, é a falta de consciência de que nós somos seres divinos, somos filhos de Deus, desse Pai misericordioso e bom, que nos dá tudo de que necessitamos para que a gente faça essa trajetória como uma flecha arremessada por um arco, saindo do ponto de ignorância, do zero absoluto, para a perfeição, direto. Mas nós nos demoramos pelo caminho. Nós buscamos desvios, buscamos facilidades, entramos e saímos equivocadamente de experiência em experiência, trombamos uns com os outros e não encontramos esse caminho. Ainda ontem, conversando com um dos nossos orientadores espirituais lá do Irmã Angélica, ela dizia assim: filho, a gente olha vocês daqui e vê que vocês estão numa tribulação danada, mas na frente de vocês tem uma porta, e a luz está ali iluminando, e você vai lá, fecha a porta e apaga a luz. Prefere a sombra. Ainda caminhamos assim, por não termos plena consciência do divino que somos, dessa capacidade que somos. Em nós Deus faz morada. Ele mora em nós. É o nosso Criador. É o que nos sustenta a vida. Por que nos afastamos dele? Por que não buscar nas suas leis, compreender as suas leis? E o Espiritismo é pródigo nisso. Não há nenhuma outra doutrina, seita ou filosofia que mostre as leis divinas como o Espiritismo mostra. E seguir essas leis são como seguir faróis, balizas, numa imensa avenida reta, sem tropeços, atendendo a essas leis. Então, mais do que ninguém, nós espíritas sabemos o caminho, sabemos dessa essência. Por que não buscar continuamente? Mas tem entraves pelos caminhos, né? Temos equívocos, dos quais nós vamos falar um pouquinho. Roberto Chiniachik, médico psiquiatra, ele dizia o seguinte, e ele não é espírita, né? Vejam como as verdades clareiam em todas as plagas, né? Não é exclusividade do espiritismo. Mas ele diz assim, frequentemente eu me pergunto, o que cada um de nós está fazendo nesse planeta? E a gente também já fez essa pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Né? Se a vida for somente aproveitar ao máximo todas as horas e minutos, essa mensagem é boba. Tenho certeza que existe um sentido melhor em tudo que vivemos. Para mim, nossa vinda ao planeta tem basicamente dois motivos: evoluir espiritualmente
e aprender a amar melhor. Palavras, Roberto Chiniachik, que não é espírita, mas sabe das coisas. Né? Adenauer Novaes, espírita, psicólogo, baiano, ele diz que iluminação interior é um estado de amor ao próximo, a si mesmo, de referência à vida e de íntima ligação com Deus. É um estado de espírito, portanto, de íntima ligação com Deus, com amor à vida, ao próximo, a si mesmo. Lembramos-nos, então, da mensagem do Cristo, quando ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resumindo todas as leis, todos os profetas, numa síntese maravilhosa. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, crescimento espiritual, evolução espiritual, iluminação interior, é, em essência, aprender a amar. Esse é o grande objetivo de todos nós, aprender a amar, seguir este caminho. E são muitos os caminhos da vida que nos levam a um lugar no qual nos sentiríamos bem. Cada um de nós segue um caminho. Cada um de nós tem um projeto próprio, uma verdade própria, a sua verdade interior. E segue pelo caminho que escolheu, livre-arbítrio. E cada um busca a felicidade trilhando esse caminho. Todos eles levam a um lugar onde nos sentiríamos bem. Alguns gostam do heavy metal e buscam isso incessantemente. E como o tio Patinhas, né? Lembram do tio Patinhas? Mergulham no tanque de moedas e se sente feliz. Mas será que será para sempre? Com certeza não. Nós buscamos no caminho que escolhemos viver aquela vida que retratamos no início. Incessantemente buscamos isso. Alguns por um caminho mais adequado, outros menos adequado. Uns mais próximos das leis divinas, outros mais distantes dele. Sofre mais quem está mais distante. Há aqueles ainda que escolhem caminhos que não vão levar a lugar algum e terão que voltar ao ponto de partida e recomeçar. Enfim, todos os caminhos são possíveis. Cada um escolhe o seu. Cada um escolhe da maneira que entende que seja melhor viver. Qualquer que seja o caminho escolhido, ninguém poderá prescindir de entrar em contato com a sua própria individualidade, com seus próprios limites ou com as suas dificuldades. Não há ninguém que não esteja exposto a isso. Ninguém vive a vida de outro, vive a sua individualidade. As dificuldades virão para todos, não importa o caminho que tenhamos escolhido. Não importa. Qualquer caminho que tenhamos escolhido, encontraremos dificuldades, desafios, porque são eles que nos fazem crescer, são eles que nos fazem amadurecer, e muitas vezes são eles que nos fazem perceber que estamos no caminho errado, que devemos mudar, atendendo o império da lei de progresso, lei divina. Nossos limites, conhecemos os nossos limites? Sabemos até onde podemos chegar? Nós mal nos conhecemos. Mal sabemos nas nossas próprias capacidades. Ainda estamos perdidos nesse caminhar. Esse confronto não pode ser transferido a outro ou outrem, nem tampouco simplesmente entregue a Deus.
diante dos desafios da vida, a vontade que dá é de botar o pacote no colo de alguém, né? É deixar a coisa que outro resolva. Quantos não fazem isso? Quantos, diante do desafio, desconversam, joga para debaixo do tapete, deixa para depois, sabe que tem que resolver, sabe que tem que lapidar, que burilar o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua prepotência, a sua raiva, o seu apego, mas deixa para depois. Isso dói. Sobretudo naquelas situações em que nós sofremos para tomar uma decisão, em que temos que nos desapegar de nós mesmos, das nossas próprias convicções, dos nossos próprios interesses. Tudo isso nos leva a esse confronto. E não há como transferir isso para outro. Não tem jeito. E dizer, Deus resolve, pior ainda, né? Deixa no colo de Deus que Ele vai resolver para mim. Ele pode te ajudar, mas resolver é com você. Nesse caminhar, nessa transformação de sentimento, nessa transformação de emoção corrompida em sentimento sublimado, que é o amor, nós devemos desfazer de nós, matar em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. São sentimentos, são emoções, são coisas arraigadas de muitos séculos, muito tempo, vivenciando. E hoje é muito difícil para nós nos livrarmos disso. Fazer escolhas que nos levem a amar, a ter paciência, a ter compaixão, a ter um sentimento de maior amplitude, de caridade para com o outro, para consigo mesmo. Não podemos deixar a nossa transformação nas mãos de Deus, porque Ele espera o nosso trabalho, a lapidação, espera que a gente seja capaz de extirpar de si mesmo essas mazelas, seguindo um caminho mais plano, mais pleno de luz. A cada um segundo a sua obra. É o que o Cristo diz. Depende do trabalho pessoal de cada um esse processo de iluminação interior. Não há como esperar que outro faça o trabalho para você. Temos que pegar na charrua. Temos que trabalhar. E a cada um segundo a sua obra, no ensinamento do Cristo. Pulei 2, talvez? Não, é isso mesmo. Meta inalcançável numa única existência. Claro, né? Basta que pensemos um pouquinho. Se saímos do zero e vamos para a perfeição, nós não conseguimos atingir essa meta numa encarnação. Num período de 50, 70, 100 anos. Que fosse 200 anos, a gente não consegue. É muito a aprender. É muito para se desfazer. É muito para construir. Não conseguimos fazer isso num período de tempo tão curto. É preciso muitas reencarnações, muitas oportunidades, porque se no mundo espiritual nós aprendemos, nós provamos que aprendemos aqui, no mundo reencarnado, na matéria. Aqui é que nós provamos que aprendemos as leis, que transformamos os nossos sentimentos, as emoções corrompidas em sentimentos sublimados. Nós aprendemos a amar realmente.
Então nós não conseguimos isso numa única existência. Não implica tornar-se perfeito. Isso tem uma reflexão muito séria. Quantos de nós quer a perfeição agora? Quer ser perfeito agora? Se martiriza, se recrimina, se arrepende, entra num processo de remorso, de autoculpa terrível, porque cometeu um deslize qualquer. É muito comum isso. Outros acham que perfeição nem existe, né? É imperfeito, se acha imperfeito por natureza. Devemos cuidar disso. Quando a gente acha que deve e que pode atingir a perfeição agora, comete um equívoco muito grande. Se coloca uma meta inalcançável, um objetivo imenso. É falta de amor a si mesmo, exigindo coisas que você não pode oferecer ainda, não pode dar, não pode suportar. Muitos sofrem desnecessariamente porque se culpam por tudo e por nada, se esquecendo que o nosso viver é um constante tentativa e erro. Eu tento, deu certo, está certo, sigo. Se erro, volto, analiso, aprendo, tento de novo. O que é a reencarnação, se não isso? Oportunidades para que a gente possa refazer-se dos erros, consertar erros passados, aprender e evoluir. É assim que nós vivemos. Então, considerar-se perfeito é se colocar uma meta inalcançável. Um dia seremos, mas quando chegarmos lá, nós vamos poder olhar para trás e dizer: o caminho foi longo, mas eu consegui. Ao longo de muitas eras, eu consegui. Não queiramos ser perfeitos agora, mas descobrir e realizar a personalidade integral oculta do estreito conhecimento de si mesmo. Descobrir e realizar a personalidade integral. Descobrir-se, saber quem você é. O autoconhecimento. Saber dos seus limites, das suas falhas, dos seus defeitos, de onde estamos errando diante das leis divinas. Qual é o meu grau de vaidade, de prepotência, de orgulho? O que isso tudo me atrapalha? O que isso me impede de ter uma vida mais prazerosa, de paz, de harmonia, na família, no trabalho, na sociedade em que eu vivo? Temos que nos conhecer, nos avaliar constantemente. Nós gostamos de avaliar o outro, né? E avaliamos muito bem, né? Essa capacidade é imensa. Mas temos essa capacidade para conosco mesmos? Temos essa paciência para conosco mesmo? E mais do que isso, em reconhecendo os nossos próprios defeitos, temos paciência para conosco mesmo? Voltando à questão da perfeição, de se reconhecer ainda imperfeito e incapaz de certas realizações. Enfim, viver conhecendo-se e colocando a sua essência integral no viver. Quando eu conheço, sou capaz de mudar. Se eu tenho consciência do que, eu vou atrás e mudo. Consigo. Os problemas não são atestados de fracassos, mas oportunidades preciosas de iluminação. Normalmente nós temos, diante das dificuldades, uma posição de inimigo, uma posição de negatividade, ou de medo, ou de indiferença, tentando se livrar.
da dificuldade. Mas é oportunidade de ouro para que a gente aprenda, evolua, para que a gente conheça os próprios limites. E mais do que isso, se esforce para superá-los. Quando a gente está no seu limite, a gente sabe que está no limite. E quando supera, sabe que superou. Portanto, a partir daí, sabe até onde você pode chegar. Se nós fugimos sempre dos problemas, das dificuldades, ou se delegamos para outros, nós nunca saberemos quem somos. Nunca saberemos qual é a minha real capacidade. Estarei sempre vivendo pela metade, sem alcançar a plenitude do viver. Jamais alcançaremos isso. É um processo interno com consequências externas. Ou seja, é lapidar o seu interior. À medida que aprende a amar, aprende a substituir as vaidades, os preconceitos, os egoísmos, por sentimentos mais elevados, nós nos transformamos e transformamos o nosso redor. Transformamos o ambiente em que vivemos. Qualquer pequena mudança nesse sentido, as pessoas percebem, notam a diferença. Percebem que é mais fácil viver, é mais prazeroso conversar, é mais prazeroso estar junto, é mais confiável. Um processo interno de consequência externa. Não é de colocar máscara. Eu sou bonzinho, mas é uma máscara. Não é isso. É ser bom interno, com convicção, de colocar para o outro, para o meio em que vive, a sua bondade, o seu querer harmonia, querer equilíbrio, paz. Conseguimos mudar a psicosfera ao nosso redor. E as pessoas percebem isso. É preciso desfazermos-nos da ilusão da nossa própria inferioridade. Esse sentimento de inferioridade nos atrasa. Não estou falando de orgulho, de sentir-se superior, não. Sentir-se inferior, incapaz. Nós não somos incapazes. Nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos, seres divinos. Por que se sentir inferior, incapaz a qualquer coisa que seja? Incapaz de processar a própria transformação. Incapaz de realizar o melhor. Nós somos muito capazes de realizar coisas maravilhosas. Nós desconhecemos os nossos limites, desconhecemos a nós mesmos. Devemos cuidar disso. Nós não somos inferior a nada. A caminhada do espírito em busca de si mesmo requer otimismo, confiança no sucesso, bem como a ausência de receio de estar só. Otimismo e confiança no sucesso. Confiar sempre. Se nós estamos trabalhando no bem, se nós estamos buscando o bem próprio e da sociedade, do meio em que a gente vive, por que não confiar no sucesso? Por que não confiar que as coisas vão funcionar a contento? Se buscamos o melhor para a família, que seja com sucesso. Que a gente consiga realizar os ideais, os sonhos. Porque sempre se dará esse sucesso, essa participação sempre se dará com auxílios diversos. O que são esses auxílios? Já repararam que Deus coloca ao nosso dispor o bom e o melhor? Um planeta como este, maravilhoso, com paisagens maravilhosas,
com capacidades e recursos, parece que inesgotáveis. O ar, o sol, coloca amigos, família, coloca uma espiritualidade a cuidar de cada um de nós. Olha o cuidado que Deus tem para conosco. Para cada um, Ele designou um irmão para cuidar da gente. O nosso anjo da guarda, ou espírito protetor. E eu pergunto, quem se lembrou do espírito protetor hoje? Né? Quem se lembrou de Deus a hora que respirou pela manhã? Somos poucos, né? Quem se lembrou de Deus ao olhar para o sol e sentir o seu calor? Às vezes abrasador, é verdade, mas é calor, é vida. Que alimenta as plantas, que alimenta os animais, nos enche de energia. O que dizer dessa infinidade de espíritos que se propõem a voltar sobre os próprios pés, sobre os próprios passos, para nos ajudar? Já imaginaram isso? Uma casa espírita como essa, cuja equipe espiritual, muitos deles poderiam estar em instâncias, né, ou muito próximos daquele mundo que a gente descreveu ali. Mas não, eles preferem estar aqui conosco, mergulhados nesse inferno, nessa situação, falando a pessoas que ainda fecham as portas da esperança, para dizer, né, para nos lembrar dos nossos programas de televisão, né, que ainda fecha as portas da esperança e apaga a luz e reclama, senta e reclama. Já imaginaram quanto trabalho esses espíritos têm para cuidar de cada um de nós? Um trabalho imenso. O que dizer de Jesus? Onde poderia estar Jesus hoje, se não tivesse assumido o compromisso de redimir uma humanidade inteira? Se sacrificou por nós. Veio a esse mundo, mergulhou na carne. Há quanto tempo será que ele não tinha contato com a matéria? Bilhões e bilhões de anos, na nossa contagem. No entanto, ele se dispôs a vir, mergulhar nesse mundo denso, subdesenvolvido, para nos trazer a luz maior, nos ensinar a amar, nos ensinar a sair do lodo, a ser luz. Se sacrificou e deu tudo o que tinha. Isso é bênção divina. É Deus nos dando tudo isso. O que fazemos com tudo isso? Que valor damos a tudo isso? O que falar dos nossos corpos? Esse laboratório onde nós estagiamos nesta encarnação, passando por experiências, muitas delas amargas, difíceis, mas o nosso corpo está aqui, firme. Atende às necessidades naturais, às imposições dos planejamentos reencarnatórios, oferecendo campo para as doenças necessárias, para que o nosso perispírito possa despejar as energias densas de erros cometidos no passado, que entravam no nosso adiantamento. É jogado tudo nesse corpo, para que fique aqui, para que a gente possa sair
para o mundo espiritual mais leve, mais equilibrado. São bênçãos que Deus nos dá. E o que fazemos com ele? O que valor nós damos a tudo isso? Né? Então devemos agradecer a Deus continuamente esses auxílios. Sem eles, nós não sairíamos do 0 a 0, 0 de ignorância, 0 de conhecer nada. Nós estaríamos ainda estagiando lá, acho que nem nos tempos das cavernas ainda. Deus nos dá tudo de que necessitamos. Literalmente tudo. Reflitamos sobre isso. Outros, durante o processo de ascensão, porque nós não vamos juntos, nós não vamos separados, né? Nós vamos juntos. Estamos todos juntos nesse processo. Todos nós estamos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, portanto, temos as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, varia de um para outro, mas nem tanto, e todos nós caminhamos por esta senda. E nesse processo, nesse caminhar, alguns se apresentarão nas mesmas circunstâncias e deverão merecer a nossa ajuda. Quando o Cristo diz, ame ao seu próximo, ele quer dizer, ajudem-se nessa evolução. Ajudem e aprendam um com o outro. Porque lá naquele mundo de perfeição, lá naquele mundo só entra quem é capaz de amar. E se nós não somos capazes de tolerar aquele que caminha conosco, não entraremos neste mundo jamais. Jamais será implantado em nós esse mundo de paz e de harmonia. Portanto, a ajuda mútua é essencial. Nesse processo de ajudar-se, aprendemos uns com os outros, evoluímos juntos, geramos a nossa própria luz, ajudados por muitos, e ajudamos outros tantos, e assim caminhamos. O conformismo, a inércia, a acomodação surgirão na caminhada, induzindo o desejo de conclusão imediata. Às vezes a gente cansa, né? Cansa de viver, cansa de tanta dificuldade, cansa disso ou daquele outro. E muitos, literalmente, sentam na beira da estrada, sentam na beira do caminho, falam, não quero mais viver. De vez em quando, em nossas reuniões mediúnicas, a gente conversa com algum espírito que ele diz simplesmente assim, eu não quero saber de conversa, me deixa quieto. Mas por que você quer ficar quieto? Eu não quero mais viver. Levou tanta pancada da vida, tanta dificuldade, andou com tantos caminhos tortos, que se desilude. Isso desencarnado. É claro que você vai tentar incutir nele um ânimo novo, né? E às vezes a gente consegue. Mas quantos encarnados não estão parados na beira da estrada, na beira do caminho? Às vezes dentro das nossas próprias famílias. Pessoas que não querem vivenciar, não querem participar, não querem enfrentar, não querem dar e nem receber alegria. Se esqueceram de si próprios, se isolam. Quando não procuram a via do suicídio, querendo escapar dessas desilusões, desses conflitos, dessas coisas todas. Muita gente assim. Então não nos permitamos a preguiça, a inércia. Estejamos alerta, estejamos disponíveis para as oportunidades que nos aparecem, para que possamos aproveitar as experiências adequadamente, fazer crescer em si, tanto de intelectualidade quanto em moralidade. Não percamos oportunidade, não podemos ter preguiça, teremos que ter muita coragem, né? Não se acomodar.
Muitos param no meio sem forças e motivação para irem adiante. É preciso determinação. É preciso e é desejável se sentir apaixonado pela vida, pelas pessoas e por si mesmo. Se a gente perder o amor a si mesmo, nós vamos perder o amor pelo outro, pela vida. Vamos parar na beira do caminho. Então é desejável que a gente se ame com todas as forças. Não aquele amor vaidoso, mas o amor que te preenche, que te dá força, que te leva. Não acabou não, gente. Aqui enroscou o negócio. Deve-se dar livre curso à inspiração como instrumento de descoberta das saídas dos conflitos inerentes ao processo. Na nossa caminhada, devemos parar e deixar um campo aberto, um canal de comunicação com a espiritualidade superior, com o pensamento geral. É a inspiração. Nós não paramos. Quem parou hoje para refletir? 5 minutos que fosse. E olha que Bilac é uma cidade tranquila, né? Imaginem um São Paulo, por exemplo, onde a correria, aquela coisa toda. Mas mesmo em cidades pequenas, mais tranquilas, a gente não para. Porque devemos parar literalmente. Na oração inicial, foi pedido: acalme seu interior. Se dê um direito de ter um tempo para você. É nesse momento que a espiritualidade, o nosso anjo guardião, nos alcança. Desculpe. É nesse momento que ele nos alcança, que a espiritualidade nos traz a inspiração, a intuição necessária, às vezes para resolver conflitos enormes. Mas a gente não para, né? Às vezes até eu imagino, né, o Espírito correndo atrás da gente, tentando passar uma ideia que vai solucionar, e a gente correndo atrás da solução. Fazer isso 5 minutos, 10 minutos, meia hora por dia. É uma maneira da gente se ligar, se dar o direito desta comunicação. Não vai acontecer nada não, tá? Não vai baixar espírito nenhum. Mas abre os canais da intuição. Nós não somos feitos herméticos, fechados. Nós somos feitos para a vida, e a vida é o mundo espiritual. Então, por que nos fechar nas próprias preocupações, nas próprias correrias, nos próprios medos? Não, vamos abrir para esse mundo maravilhoso. E haveremos de encontrar muita solução para muitos dos nossos conflitos. Desapego é exercício essencial na jornada da iluminação. Desapego. Esse é difícil, né? Não estou falando do desapego da roupa que está no armário, não. Da cesta básica, não. Eu estou falando de um desapego maior que isso. Desapego de tudo. Absolutamente tudo. Pessoas, coisas. Um desapego que te livre do peso de carregar coisas inúteis, preocupações inúteis. O desapego que te liberta. Quando a gente é apegado às coisas, sobretudo às materiais, nós nos ligamos às coisas materiais, ficamos presos aqui. Ficamos presos no ambiente, no lugar, no espaço. Quando ficamos presos a pessoas, nós nos escravizamos. Nós nos deixamos muitas vezes escravizar, literalmente. Filhos, esposa, esposo.
Quantas vezes a gente não quer impor a nossa verdade, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver as coisas? Quando o filho diz, não, meu caminho é outro, lembra do caminho que escolhemos? O meu caminho é outro, a gente faz um sarceiro danado, né? Exercitar o desapego. Não significa amar menos, não. Não é. Mas entender que o outro tem o seu caminho, tem as suas experiências. Tem o direito de fazer experiências que acha que vai lhe trazer benefício ou não. Vai aprender. Nessa estrada inexorável, invariavelmente, nos depararemos com sombras e dragões ameaçadores, representantes do nosso passado, desta e de outras encarnações, dos quais não deveremos fugir ou nos proteger, evitando-os. Sabemos todos, espíritas, que vivemos muitas vezes, milhares de vezes. Portanto, tivemos muitas experiências, e muitas delas calaram fundo no nosso psique, na nossa casa mental, no nosso espírito. E hoje estão guardadas lá no subconsciente. Estão lá no porão. E muitas delas são terríveis. Na reencarnação, nós colocamos um véu sobre essas lembranças. Olha a bênção que Deus nos permite. Não recordar o passado. Se cada um de nós recordasse o seu próprio passado, nós não conseguiríamos viver, simplesmente. Já imaginaram, se vocês conhecessem o meu passado? Vocês não estariam olhando para mim com tanta benevolência, com tanto interesse. Não. Mas Deus apaga tudo isso, do meu e de todos. Mas alguns estão carregados de uma emoção tal, de uma força tal, de uma energia tal, que em determinadas situações se tornam gatilhos e eles afloram. São os medos, as fobias, as preocupações exageradas, o sentimento de inferioridade. Errei no passado, eu não posso errar agora, então não vou fazer nada. Lembram-se da parábola dos talentos? Que o Senhor deu 4 talentos, 5 talentos para um, 2 para outro e para outro 1. E disse, eu vou viajar. E quando voltar, eu quero o meu de volta. Quando voltou, o que recebeu 5, entregou 5 e mais 5. O que recebeu 2, entregou 2 e mais 2. O que recebeu 1, falou, olha, eu tive medo do Senhor, então eu guardei. Está aqui o seu talento. E o que o Senhor disse? Servo mau. Porque ele esperava que fosse multiplicado. E por conta dos nossos medos, das nossas dificuldades, nos inferiorizamos e temos medo de arriscar, medo de enfrentar. Aí devolvemos para a vida exatamente o que eu recebi. Ou seja, entro e saio da vida do mesmo jeito. Que ganho tive? Nenhum. E esses fantasmas, às vezes, afloram e vêm nos assombrar. É preciso enfrentá-los. É preciso lhes dar o devido combate. É claro que com a ajuda dos profissionais, da própria doutrina espírita, enfim, aonde for possível receber ajuda, mas é preciso enfrentá-los. Não podemos jogar o problema para debaixo do tapete, jamais. Estas sombras do passado precisam ser resolvidas. E quando aparecem, nós temos que enfrentá-los. Quantos de nós não têm medos, né? Fobias que a gente não entende. Por quê?
Tenho medo de altura, tenho medo de borboleta, tenho medo de tanta coisa, né? Tenho medo daquele senhor, daquela pessoa. Vamos querer saber por quê? Vamos nos aproximar, vamos enfrentar isso. É superação. Iluminar-se também é isso, né? Não devemos fugir, nos proteger evitando. Iluminação no caminho é essência de eternidade e de presença divina consigo. Tenhamos sempre essa consciência que nós somos divinos. O caminho da iluminação é árduo e difícil. Ninguém diz que é fácil. Todos nós sentimos na pele. Todos nós sentimos isso. Viver, eu costumo dizer que é fácil, mas a gente complica demais, né? Então esse caminhar se torna muito difícil. Para quem estabelece, principalmente como paradigma de vida, a matéria. Se nós nos preocupamos apenas com as coisas materiais, esse caminhar se torna quase que impossível. Porque tudo que é material, um dia desmorona. Quer seja durante a própria vida, quer seja pela morte. Nós morremos e tudo que é material fica. Pronto, acabou. Como eu vou me sentir lá no plano espiritual sem as minhas coisinhas? As minhas fazendas, os meus dólares, os meus trocados, os meus bens. Como vou viver lá? É impossível uma iluminação interior se nós nos apegamos a qualquer coisa material. Por isso, devemos buscar sempre as coisas espirituais. Nos voltarmos para a divindade. Nos ligarmos a essa força maior que emana do próprio Deus, que é amor. Quando exteriorizamos amor, nós nos ligamos automaticamente a esse campo de força maior que nos liga a Deus. O viver egoísta, isolado de si mesmo, não possibilita jamais a iluminação interior. O caminho de iluminação pessoal leva-nos a compreender as verdades possíveis, a falar pelo coração, a entender poeticamente a vida e a agir com amorosidade. Nos permite, nos ensina a viver com amorosidade, com poesia na vida, sendo útil, fazendo com que as pessoas, as coisas, os fatos fluam, passem pela nossa vida e recebam da gente o melhor que a gente pode dar. Iluminar-se é entregar-se e integrar-se a esse todo maravilhoso. E nós somos parte disso. Ligar-se à divindade. É a paz que tanto almejamos e que ainda não percebemos que se situa tão perto de nós. Está dentro de nós. Está aqui. Quando vamos alcançar esse estágio, quando vamos implantar em nós esse reino divino de que Jesus fala, aquele mundo maravilhoso que foi descrito no início, depende de cada um de nós. Depende do nosso esforço constante. A doutrina espírita é pródiga em nos alertar quanto a isso e nos mostrar caminho. Nunca é demais falar sobre isso, porque no nosso dia a dia esquecemos-nos de muitas coisas, de muito ensinamento. Nas refregas do dia a dia, a gente se perde. É preciso constantemente relembrar para que a gente possa praticar também constantemente. Mas depois que a gente pega o jeito, fica mais fácil. Viver é fácil. Nós não podemos complicar demais, né? Quando a coisa fica sem rumo, sem uma solução, busque e acharás, não é isso? Abra o canal de comunicação,
eleve-se acima das coisas mundanas, nós seremos mais felizes. Agradeço a atenção de todos, que tenham muita paz.